Bom dia de primeira segunda-feira de novembro. Gente, eu não sei se vocês gostam dessa sensação de final de ano. Tem gente que ama, tem gente que acha que é mais melancólico. Eu adoro, adoro mesmo. Que vai chegando dezembro, eu gosto ainda mais. Eu fico super renovada em dezembro, não sei explicar, porque muita gente é o contrário, né? Dá uma desanimada no final do ano e anima totalmente ali em janeiro. Eu prefiro esse finalzinho de ano aí, vai entender. E aí, para a gente já começar a fazer um processo para fechar o ano com chave de ouro, o tema da aula de hoje é para você aprender a identificar os sinais de que o seu planejamento vai dar errado. Agora me conta aqui, você consegue sentir que o seu planejamento do dia vai dar errado antes de realmente dar errado? Tem algumas situações aqui e aí você vê qual que é a sua. Tem a pessoa que faz o planejamento e aí acha que vai dar certo, né? Claro, senão a pessoa nem teria feito. Mas aí o planejamento dá errado e ela se vê ali no meio dos imprevistos, está exausta, chega no dia seguinte, ela olha aquele planejamento e fala assim: putz, eu não fiz nada do que está aqui e eu estou exausta, o que que aconteceu? A pessoa não faz nem ideia. Mas também tem a pessoa que faz o planejamento e já pensa: ah, duvido que isso vai dar certo. E aí ignora a programação, deixa a vida te levar, vai ser caos mesmo. Ela nem vai lembrar o que ela tinha planejado antes, nem vai lembrar de ter feito aquela lista inicial e aquilo tudo vai ter sido uma perda de tempo porque ela nunca acreditou que aquilo poderia dar certo. E em terceiro lugar, tem a pessoa que fez o planejamento, ela acha realmente que vai dar certo, mas no início do dia ela já começa a achar que isso aqui foi meio irreal mesmo. Já sente os imprevistos chegando, mas aí resolve ver no que vai dar. E aí é caos também, né? Igual a pessoa ali do primeiro exemplo. Dá tudo errado, ela está exausta, não cumpriu as prioridades do dia, e ela até achou que poderia dar errado, mas ela não fez nada em relação a isso. Deixou o planejamento seguir. Você é uma dessas pessoas? Alguma coisa desses três tipos já aconteceu com você? Se sim, então olha, essa aula é importantíssima, porque eu vou te mostrar como você já identifica que o seu planejamento vai dar errado, para que você tenha tempo de fazer uma revisão, refaz o seu planejamento, reavalie as suas prioridades antes de efetivamente dar errado e você tá lá no meio do caos, dos imprevistos, e aí já não dá para reprogramar nada. Então, eu quis fazer essa aula agora, em novembro, para dar tempo de você começar a testar esses sinais. E aí você vai ver como que esses sinais se manifestam no seu dia. E vai ver também que você tem até, às vezes, outros sinais, além desses que eu vou falar aqui, e você vai ficar craque em identificar todos eles antes do novo ano começar. Porque se você for começar a mexer com isso em janeiro, e a gente já falou sobre isso, no carnaval você já vai ter esquecido os sinais todos, né? Agora, se a gente começa nesse momento aqui, você treina a identificar os seus sinais ao longo dos próximos meses, e quando 2024 começar, isso já vai estar na sua vida como um hábito, já super internalizado. E eu tô te falando aqui, isso é muito necessário. Então vamos ao que interessa. O primeiro sinal que você precisa ficar atenta se acontecer é quando você recebe uma tarefa, quando você vê que precisa fazer alguma coisa e você pensa: ah, isso é ok, nem precisa anotar. Opa, primeiro alerta. Sempre, sempre que você fizer essa jogada do nem precisa anotar, não, já ativa o sinal vermelho. É muito possível que o seu planejamento dê errado. Porque se você não anota, você tem grandes chances de esquecer. E aí você vai lembrar só quando alguém vier te cobrar. E aí essa pessoa já vai vir muito impaciente e a coisa que era simples, que nem precisava anotar, vai virar uma urgência ali no meio das suas outras tarefas que foram anotadas. Então, esse é o primeiro sinal de problemas com o planejamento, achar que não precisa anotar alguma coisa. Então, sempre que você se falar essa frase, nem precisa anotar, já liga o alerta, porque tem chance sim de dar problema. E aí, o que você faz quando você se der esse alerta? Você anota, né? Claro, porque senão vai ficar igual ali a pessoa do terceiro exemplo. Você sabe que uma coisa pode dar errado, mas fica por aquilo mesmo e você não age. Aí é que vai dar errado mesmo e a responsabilidade é sua, porque você sabia que tinha que agir diferente. Então, sempre que você pensar, nem precisa anotar, liga o alerta, porque esse é o primeiro sinal de problema e anota para resolver o problema.
E aí, o segundo sinal é aquele momento que você vê que você tem tarefas atrasadas, realmente ficou uma coisa ali pendente da semana passada, e aí você coloca todas para serem feitas no mesmo dia, junto com o resto das coisas que você já tem normalmente ali no dia a dia. Pessoal, super alerta aqui. Se as tarefas já estão atrasadas, o que te faz achar que, de repente, como num passe de mágica, tudo vai ser resolvido em um dia só? Colocar tudo no mesmo dia é um super sinal de alerta aqui. Porque assim que você fizer isso, ou pensar nisso, vou colocar tudo agora para resolver na segunda-feira, já lembra de mim aqui falando, ó, vai dar errado, tá? Vai dar errado. Porque vai embolar tudo no mesmo dia e aí isso não vai te dar os espaços caso os imprevistos apareçam. E vai continuar embolando para os outros dias. Se você tem tarefas pendentes e outras tarefas que já deveriam ser feitas hoje mesmo, coloca tudo numa lista separada e aí você vai ver quais que realmente precisam ser feitas hoje. O que tem prazo para hoje ou amanhã? É elas que você vai focar. As outras você deixa lá, guardadinhas, coloca para amanhã ou para depois, dependendo da data do prazo. Agora, se elas já foram adiadas antes, sabe, colocar tudo para fazer hoje, só vai fazer elas serem adiadas de novo. E aí vai gerando aquele sentimento de frustração, porque você não consegue cumprir o seu planejamento. Mas agora isso acabou, porque você já aprendeu esse super sinal e você já vai ligar o alerta quando vê que está colocando tudo para o mesmo dia. E aí você dá um passo para trás, anota tudo numa lista separada, coloca na ordem de prioridades e faz só o que é prioridade. E aí a gente chega no nosso terceiro sinal de alerta, que tem a ver um pouco com esse anterior, que é se desesperar quando o imprevisto surge. Esse sinal ele é muito interessante porque ele nos diz várias coisas. Se você se desespera quando o imprevisto surge, é porque, você ainda não internalizou na sua cabeça que imprevistos são previsíveis e eles sempre vão acontecer. Então, você se assusta porque o imprevisto aconteceu. Poxa, mas isso tem que estar na sua cabeça, eles vão surgir mesmo, aparece, óbvio que aparece. Ou então, também, outra coisa que isso diz é que você se desespera porque a sua agenda do dia não estava preparada para esses imprevistos. E esse é um super sinal de alerta. Se você fica nervosa quando uma urgência surge, é porque o seu dia não estava programado para absorver essas novas urgências. Porque se estivesse, você só teria aceito a tarefa e teria começado a fazer normalmente, e isso não afetaria o resto da sua programação. E a terceira coisa é que isso faz, né, com que esse sinal de alerta seja tão poderoso e ele nos diz tanta coisa, é que se você se desespera com o imprevisto, você ainda demora mais para começar a fazê-lo. E se você demora a entender ele, demora a fazer, demora a começar, isso vai impactar ainda mais o seu dia. Você só gasta mais tempo com uma coisa que já não tinha nem espaço para estar ali. Ou seja, o caos aumenta. Se você se depara com um imprevisto e se desespera, liga o sinal de alerta, porque os imprevistos não foram feitos para te desestabilizar assim. Eles não são coisas ruins, eles são só demandas da vida aí, pessoal ou profissional, que aparecem sem previsão. E é só isso. Se o seu dia está bem estruturado, você não tem nenhum motivo para desespero. É realmente só pegar e fazer. Então, se você se sente perdida, sim, esse é um sinal de que o seu planejamento está errado, porque você não previu os imprevistos, e é também um sinal que o planejamento vai ficar ainda mais errado, porque quando a gente desespera, a gente congela. E aí a gente demora até começar a fazer, começar a entender o que é aquilo. E aí você vai perder ainda mais tempo e outras coisas vão ter que ser adiadas. Por isso, se você tem esse sentimento com os imprevistos, liga o sinal de alerta e dá aí 2 passos para trás e refaz o seu planejamento. Esse imprevisto que surgiu, ele vai entrar como prioridade na frente do quê? O que ele é mais prioritário aqui? Mas o que ainda é mais prioridade do que ele? O que não é tão prioridade assim que estava ali programado no seu dia e agora pode ficar para amanhã? Esse imprevisto ele vai ser feito no lugar de qual tarefa? Depois que você finalizar todas essas ideias, responder essas perguntas, você avalia ali o planejamento do seu dia.
Por que não tinha espaço para os imprevistos? Como que eu refaço o planejamento de amanhã deixando esse espaço? E outra coisa muito interessante, esse imprevisto que surgiu hoje, ele era imprevisível mesmo? Ou tinha alguma coisa que você poderia ter feito antes para que ele não existisse? As respostas a essas perguntas, elas são super importantes, porque é assim que você usa os sinais corretamente. Não adianta nada você só ver o sinal lá e deixar tudo como está, porque aí é perda de tempo mesmo e perda da oportunidade de usar na prática o conhecimento que você está ganhando aqui agora. E aí, por último, quarto sinal de alerta é quando você usa o planejamento de outra pessoa. Quando você segue a rotina de outra pessoa, os horários de outra pessoa, quando você faz o planejamento do seu dia pensando, eu vou fazer isso porque a fulana faz assim. Opa, calma aí. O planejamento de outra pessoa não é necessariamente para você. Ele não vai servir necessariamente para você. Os horários do seu colega de trabalho ou do seu chefe não necessariamente são os melhores para você. Eu vou à academia de manhã, mas esse horário às vezes é horrível para a sua vida. Se você se pega fazendo uma coisa porque outra pessoa faz, ativa o alerta. Tem boas chances de não dar certo. Porque o seu planejamento ele tem que ser seu. E isso vale para trabalho, estudos, o seu horário, seu momento de foco, seus hábitos, sua hora de dormir, sua hora de acordar. E você pode até testar o que outra pessoa faz, o que uma pessoa que você admira faz. Mas é teste. Se funcionar, ótimo. Se depois de várias semanas realmente não funcionar, tudo bem, testa outras coisas, testa outros horários. Não funcionar não é culpa sua. Isso é assim mesmo, porque é tudo teste. O que funciona para mim, talvez não funcione para você e vice-versa também. Então, toda vez que você for usar o planejamento, os horários de outra pessoa como modelo, ative o alerta. Pode não funcionar. Você pode fazer isso, mas lembrando aí que é um teste, tá? Pessoal, usem esses sinais, isso é muito importante. Conheçam os seus sinais, identifiquem eles no seu dia e, principalmente, usem as técnicas que eu passei aqui para transformar esses sinais em planejamentos que realmente vão dar certo. Porque não adianta nada só identificar o sinal e não fazer nada e contar com a sorte, tá? Não vai dar certo. Usem as técnicas para reverter esses problemas e transformar os problemas em soluções. Então, a gente vai usar essas próximas semanas para fazer tudo isso e transformar esse desafio aqui em hábito para 2024. Vem comigo!